Então, meus irmãos, vamos agradecer esse momento que aqui estamos, elevando nosso pensamento ao alto, a Jesus, nosso Mestre Maior, amigo Jesus, irmão querido, que nos ampara e nos orienta. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez. Mais uma noite, Senhor, em que nos dispomos a sair do nosso conforto, a fim de aqui vir ouvir mais uma vez a sua mensagem de amor, de sabedoria, de consolo, de orientação para a nossa jornada, para que possamos vencer nossos obstáculos, para que possamos nos melhorar a cada momento, a cada segundo. Sabemos, Senhor, que o Senhor nos espera, mas já queremos colaborar para tal. Então ajuda-nos, Mestre, a sermos mais mansos, a sermos mais calmos, a sermos mais tolerantes. E assim, Senhor, compreendermos na prática e empreendermos em todas as nossas ações a verdadeira faceta da sua história, da sua mensagem. Muito obrigada, Mestre. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer ao seu lado. Muito obrigada. E vamos dar início agora à palestra, com o nosso companheiro, Antônio Carlos, lá de Tubarão. Seja bem-vindo, hein? Esse fica. Boa noite a todos, É com imenso prazer que a gente está na casa novamente. Muita gratidão de podermos falar um pouco a respeito dessa doutrina e desse programa que salva as nossas vidas. Eu pergunto se tem alguém que nos assiste hoje pela primeira vez? Tem alguém na casa nos assistindo pela primeira vez? Legal. A gente costuma dizer, no outro grupo que eu frequento, que as pessoas que estão pela primeira vez são as pessoas mais importantes nessa reunião. Seja bem-vinda e aproveite. Legal, O tema é conhecer-se. E a gente fala de autoconhecimento. Tem um palavreado ou um ditado que o pessoal de Minas usa muito. Eu já falei aqui algumas vezes, Ou na outra vez que eu tive aqui, eu falei essa mesma palavra. Que ele diz assim: onco sou, tipo, quem eu sou, onco tô, aonde eu tô, e onco vou. Tipo, quem eu sou, aonde eu estou e aonde eu vou. Por quê? Porque a grande maioria de nós tem essa dificuldade de saber quem a gente é e para onde a gente está e aonde a gente quer ir. Basta ver que, imagina uma encruzilhada, um cruzamento, você chegar no encruzamento e perguntar para alguém que está ali parado e dizer assim: para onde vai essa estrada? A pessoa vai perguntar para você e você vai dizer assim, ele vai assim: para onde você quer ir? E você vai dizer assim: para qualquer lugar. Ele vai dizer: então qualquer caminho serve. E não é o nosso caso. Nós não queremos qualquer caminho. Nós queremos esse caminho que nos leva para esse conhecimento e para esse processo de automudança, dessa mudança moral, desse crescimento espiritual, para podermos evoluir, crescer, que eu acho que essa é a grande tarefa
nossa nesse mundo. Então, esse termo, autoconhecimento, e essa frase diz assim: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Muitos de nós já ouviram essas frases, uns relacionando a Sócrates, outro a outros pensadores mais antigos. E, na real, tem muitas pessoas, muitos pensadores que usaram essa frase, e ela é uma citação que teve origem na antiga Grécia. E teve muitas pessoas que se dizem autores dessa frase ou dessa citação. O autoconhecimento é a busca dos homens em seu próprio interior por respostas e entendimentos a respeito de si e da vida, com o objetivo de evoluir. Imagina se vocês dissessem assim: Milioli, você se conhece? Eu ia dizer: não, estou me conhecendo. Porque para nós, antes de chegarmos na doutrina, se alguém dissesse assim: Milioli, tu te conhece? Eu dizia assim: me conheço. Eu sou Antônio Carlos Milioli, filho de fulano, minha carteira de identidade é número tal, CPF é número tal, moro na rua tal, casa tal. Isso não é conhecer-se. Isso são dados que até ajudam a nos localizar. Mas vem cá, imagina cada um de nós olhar para a minha mulher que diz que a gente tem que ir para dentro das entranhas e para dentro de nós para poder descobrir as nossas virtudes e as nossas imperfeições. Mas nós temos imperfeições? Sim, senhor. Senão nós não estaríamos encarnados neste planeta, né? Que é um planeta de provas e expiações. Porque nós temos muitas imperfeições. Mas também temos virtudes. E se nós formos olhar, nós já estamos num processo de evolução. Só que a gente não percebe, porque nós sempre imaginamos conosco que as mudanças têm que ser grandes. Mas a gente não percebe que a gente está evoluindo, que a humanidade está evoluindo e a gente não nota. Por exemplo, na minha juventude, e com certeza na muito de vocês que têm a minha idade, a gente caçava muito de funda, né? Ia muito atrás de passarinho pegar. Hoje é raro você ver isso. Hoje a gente não bota mais lixo na rua, não joga mais na rua. É raro. Hoje tem reciclagem. Hoje tem programas de prevenção e de cuidados de animais, de pessoas disso, de pessoas... Então, olha como nós evoluímos enquanto humanidade. Só que esse processo de crescimento da humanidade é um processo de evolução nossa, do individual, porque o individual é que vai formar o coletivo. Então, esse processo de autoconhecimento é essa busca para o seu interior, para descobrir quem nós somos, aonde nós estamos e para onde nós queremos ir. Não nos serve mais para qualquer lugar. Nós queremos estar evoluindo. Aí na doutrina espírita se fala muito em reforma íntima. Essa mudança, esse conhecimento. E outro grupo que eu participo fala em reforma interior, que é a mesma coisa. O Espiritismo propõe essa reforma íntima. Mas para reformar-se é necessário se conhecer. Senão eu vou mudar o quê? Aí eu acabo querendo mudar a minha mulher,
os filhos, o meu vizinho, eu acabo olhando no outro e querendo mudar o outro, como se eu mudasse o outro, eu estivesse me mudando. Só que quando eu vejo uma imperfeição no outro, com certeza eu tenho a mesma. Mas é difícil para nós admitirmos que nós temos imperfeição. Imagina se alguém disser para você que você é orgulhoso, aí você vai dizer, não, eu não. Mas a gente é. Então, essa reforma que vai para dentro da gente e a gente tem que se conhecer, imagina eu perceber que eu tenho uma imperfeição. E agora, como é que eu mudo? Como é que eu faço esse processo de mudança? É como se a gente estivesse na escola de novo, fazendo todo um aprendizado. E isso é difícil, mas nós vamos evoluir, vamos crescer, vamos mudar pelo exercício, pela repetição. Poucas pessoas conhecem a si mesmo e poucas são capazes de fazer uma análise fria, isenta a respeito de que se passa no seu íntimo. Como é que eu vou admitir que eu tenho um monte de erro? Para nós é um desastre. Mas não é. Isso é crescimento. Quando eu admito que eu não sou perfeito e que eu preciso da ajuda de vocês, isso é grandeza. Só que na nossa visão materialista, isso é pequenez. Isso é se apequenar. E não é. Basta ver que na doutrina espírita, eu gosto muito de algumas palavras que elas têm algum sentido que dá para a gente brincar. Todos nós aqui fomos para a escola, aprendemos matemática, aprendemos as operações básicas, né, de divisão, multiplicação, diminuição e soma. Hoje eu aprendo que para mim multiplicar eu tenho que aprender a dividir. Se eu não dividir, eu não multiplico. Parece engraçado, né? Que eu tenho que aprender a dividir para poder multiplicar. Se eu não dividir mensagem, eu não adquiro mais mensagem. Se eu não divido conhecimento, eu não ganho mais conhecimento, não aprendo mais. É como se eu estagnasse. É por isso que a reforma íntima proposta pelo Espiritismo, ela é íntima, porque ela é tua. Ela não é de ninguém. É você e você. E não dá para mentir para você. Porque você sabe que você está mentindo. Deus sabe que você está mentindo. Então não dá para fugir. Porque quando envolve o outro, você ainda consegue, né? Dá uma mentirazinha, conta. Aqui não dá. É você e você. E ela tem que atingir o íntimo. Tem que ser o resultado de vontade. E não de mera intenção. Porque muitas vezes a grande maioria de nós tem a vontade de mudar. Tem a vontade de crescer. Tem a vontade de querer evoluir. Mas não tem o desejo. Porque a vontade é como se ela fosse daqui. O desejo é daqui, é de dentro, é das entranhas. Eu preciso mudar. Só que eu preciso me conhecer. A pergunta 919 do Livro dos Espíritos diz assim: qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? A resposta dos Espíritos é:
conhece-te a ti mesmo. Simples, né? Direto. Não é simples, é direto. Como é que nós vamos resistir às tentações? O mal. Conhecendo a nós mesmos e tendo definido o que eu quero, para onde eu quero ir. E aí a pergunta 919A diz assim, e qual o meio de consegui-lo? E aí ele diz, isso já é uma coisa de Santo Agostinho que diz assim, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao final de cada dia, eu interrogava minha consciência, passava em revista o dia. Foi assim que me conheci e ver o que precisava mudar. De acordo com o texto, sugere que nos dirigimos a nós mesmos perguntas e nos interroguemos sobre o que tem desfeito e com que objetivo tem desfeito. Examinai o que tenhas feito contra Deus, contra o próximo e também contra vós mesmos. As respostas vos darão ou descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precisa ser curado. Isso no outro programa a gente chama, ela vai vir até mais adiante, de 10º passo. Como se fosse fazer um inventário diário do meu dia. Imagina ao sair daqui, chegar em casa, eu pego um papel e uma caneta assim, como é que foi o meu dia hoje? Prejudiquei alguém? Deixei de fazer alguma coisa importante? Xinguei alguém? Fiz mal a alguém, principalmente quem anda de carro, né, no trânsito? E aí, como é que foi esse meu dia? Agradeci a Deus. Porque nós temos uma mania de só pedir, e não agradecemos. E a grande maioria de nós tem um lar, tem comida, tem o alimento, né? Tem aonde dormir. E a gente ainda acha que isso é pouco. Nós somos afortunados, nós temos direito a 3 ou até 4 refeições por dia. E nós reclamamos. Do quê? Eu tenho uma pessoa que está muito próxima a mim, eu digo que é uma pessoa que me ajuda na caminhada. E há muitos anos atrás ele dizia assim, tens dificuldade de dobrar o joelho, né? De agradecer, eu disse, ainda tenho. Ele assim, faz o seguinte, a hora que você vai deitar, pega o chinelo e joga para baixo da cama. Aí eu digo, mas para aquele assim, porque a hora que tu for pegar o chinelo, tu tem que te ajoelhar. Aí aproveita que já está ajoelhado e reza. Pede proteção. Olha, foi feito algumas vezes. Hoje eu já não preciso mais jogar o chinelo para baixo da cama. Mas hoje eu agradeço. Hoje eu vivo a minha vida como se eu encarnasse e desencarnasse todos os dias. Porque a hora que eu chegar em casa, eu vou deitar, vou dormir. Mas quem de nós tem certeza que vai acordar amanhã? Ninguém. A gente tem esperança. Então, quando a gente acordar, primeira coisa que faz é assim, obrigado, meu Deus. Mais um dia que eu tenho para me conhecer e para me modificar. Mais uma oportunidade que eu estou tendo. Ah, mas o nosso dia é muito corrido.
parece poucas horas, é só 24 horas. Olha, vamos brincar de matemática, pega essas 24 horas e divide por 3. Como se 8 horas você trabalhasse, 8 horas você dormisse, sobra 8 horas. O que a gente faz nessas 8 horas? 1 hora eu vou no centro espírita, tem mais 7. Mas eu tiro 1 hora para brincar com meus netos, tem mais 6. Nós não sabemos aproveitar o tempo. Nós achamos que é só fazer e as coisas vão acontecendo, e não é. Então nós temos que estar sempre nos vigiando. Não é à toa que a palavra é vigiar e orar, né? Então a gente tem que estar sempre se vigiando. Santo Agostinho, para obter conhecimento de si mesmo é necessário um processo de reflexão diária de nossos atos. Segundo Santo Agostinho, em comunicação ao Livro dos Espíritos, o conhecimento é um passo fundamental para a reforma íntima, pois a partir deste conhecimento é possível observar o mundo a seu redor. Imagina, eu gosto muito a minha mulher diz que eu repito, ou é mais ou é imagina, né? Imagine eu dentro desse quadrado aqui, ou cada um dentro desse seu quadrado. Quem eu posso mudar aqui dentro desse quadrado? Só eu. Só posso mudar eu. Não posso mudar ninguém. E nós queremos mudar o outro. Nós queremos mudar os nossos filhos, nossos netos, nosso marido. Queremos mudar todo mundo. E esquecemos de mudar a pessoa mais importante que existe, que é eu. Então, se eu for olhar aqui, não posso mudar nada, só eu. Só que para mudar eu tenho que me conhecer. E aí é que é o mais difícil. Esse processo de conhecer-se. Porque nós temos medo de descobrir quem nós somos. E o medo não é de descobrir que nós demos errado. O medo é de descobrir que nós podemos dar certo, que nós podemos ser felizes, que nós podemos ser pessoas de bem. Nós temos medo, porque parece que aumenta o nosso compromisso, aumenta a nossa responsabilidade. E, na verdade, aumenta. Porque cuidar desse patrimônio, cada um de si, cuidar desse patrimônio, não é fácil. Porque você tem que ser total. Você tem que ser o dono, o cara que vende, o cara que recebe, você tem que ser o contador, você tem que cuidar ele na íntegra. Não dá para terceirizar. E aí é que é a nossa grande dificuldade, porque nós ainda tem. E aí ali a parte de baixo é como se fosse a pergunta 919, que lá é Santo Agostinho. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra, ao final de cada dia. Interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizer e perguntava a mim mesmo se não faltava algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. E foi assim que cheguei a me conhecer e ver que em mim precisava de reforma. E cada um de nós sabe que precisa de reforma. Só que a nossa reforma é total. Não dá mais para mudar esse coisa. Só que nesse total, ela começa com pequenas mudanças. Para nós chegarmos ao todo. O 10º passo, que é esse programa de outro grupo, diz assim:
Continuamos fazendo o inventário pessoal. E quando estávamos errados, nós admitíamos prontamente. Tem algum problema eu fazer alguma coisa errada? Aparentemente não, eu sou humano. Eu vou errar, eu vou acertar, eu vou errar, eu vou acertar. Isso é da natureza do ser humano. Agora, quando eu estou errado, eu tenho que me prontamente admitir que errei e voltar a fazer certo. Porque nós só descobrimos o que é o certo porque nós fizemos errado. Senão a gente não saberia o que era o certo. Fazer um inventário habitual é um elemento chave em nosso novo padrão de vida. É uma ação preventiva. Precisamos dedicar algum tempo no final do dia para entrar em contato conosco mesmo e principalmente entrar em contato com o nosso poder superior, com o nosso Deus, da nossa compreensão. E realizar o inventário. Podemos a qualquer momento fazer um inventário localizado. Reservamos alguns minutos do dia, paramos, respiramos e pensamos como estamos agindo. Meditamos sobre as vontades, se são as minhas ou as do poder superior, a do Deus da minha compreensão. E o que posso fazer a respeito. Quando ficamos com coisas pendentes, essas tendem a envenenar o nosso espírito. Não precisamos mais viver com sensação de mal-estar. Nós admitimos nossos erros, não os justificamos. Precisamos evitar racionalizações. Nós estarmos aqui, é nossa vontade ou é vontade de Deus? Nós, quando tomamos alguma decisão, imagina se você consultasse Deus e dissesse assim: meu Deus, isso faz parte da sua vontade ou é da minha vontade? Porque a nossa vontade, na grande maioria das vezes, nos trai. Se vocês olharem, geralmente, quando nós fizemos do nosso jeito, não dá certo. Quando nós buscamos orientação, parece que as coisas funcionam. Imagina num lar, as pessoas que convivem num lar, se cada um fizesse do seu jeito, será que seria um lar? Eu tinha um amigo que ele dizia que ele não queria casa. Ele queria um lar. Porque casa até cachorro tem. Lar não. Lar é paz, harmonia e boa convivência. Lá em casa a gente divide. Enquanto passa o aspirador, o outro passa o pano. Enquanto um prepara a salada, o outro faz o almoço. E assim a gente vive. Mas vira e mexe, de vez em quando, tu ainda diz assim: eu acho que eu não preciso fazer hoje. Precisa. Todos os dias, tu faz a mesma coisa. Somente quem tem animal em casa, né? Todo dia tu tem que tirar pelo. Mas é legal. Imagina se eu não tivesse nada para fazer. O que eu estaria fazendo na Terra? Vivendo uma vida letárgica. Então essa coisa, já que eu falei de relacionamento, para mim, na minha concepção, o relacionamento de um casal, ele contraria toda a matemática. Porque na matemática, 1 mais 1 é 2.
Não interessa se é em Braço do Norte, se é em Tubarão, se é na China, se é na Indochina, se é na Conchichina, ou se é lá em Israel, onde eles estão se brigando tudo agora. O mais um é 2. E no relacionamento, quanto é que é 1 mais 1? Poderia me responder? Dá um monte porque você está botando filho. Não, tira os filhos. Porque muitas vezes a gente pergunta e as pessoas dizem assim, no relacionamento 1 mais 1 é 1. Junto um homem e uma mulher, dá 1. Não é isso que a gente diz? Significa que alguém não está vivendo. Quando eu digo que 1 mais 1 é 1 no casal, aí é assim. Alguém não está vivendo. Porque um diz as coisas, o outro diz amém. Sim, tudo certo, é isso. Não. No relacionamento, 1 mais 1 é 3. Aí compliquei, né? Por que 1 mais 1 é 3? Porque na minha casa tem o Milioli e tem a Rosane. Tem as coisas que são minhas? Tem. São exclusivamente minhas. Tem as coisas que são só dela? Sim, tem as coisas que são dela. Mas tem as coisas que são nossas. Tirei o eu e o tu e comecei a conjugar no nós. Isso é nosso. Senão a gente diz assim, lá na minha casa eu tenho o meu carro. Se os filhos forem bons, eu digo, os meus filhos puxaram o pai. Se está meio ruim, eu disse assim, puxaram a mãe. Não é os nossos filhos. Não é o nosso carro, não é o nosso lar. Né? Quando é problema é do outro. Quando é bom é meu. Não, é nosso. Então esse nós é muito interessante. Isso é nosso. De quem é essa casa? É nossa. De quem é essa mensagem? É nossa. Quem é que precisa crescer? Eu. Para que juntos nós possamos ser cada vez mais forte. Porque aí o processo é individual, mas o ganho é coletivo. Aí tem algumas perguntas que dizem assim, machucamos alguém? Faremos reparações. E pensamos em como agir de outra maneira. O processo desse inventário nos permite descobrir, avaliar e alterar nossos velhos padrões. Não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar a maneira de reagir a ele. Hoje temos uma escolha e escolhemos viver de forma diferente. Algumas perguntas que nos ajudam a criar o hábito do 10º passo. Fui gentil hoje, amoroso? Pode ser com outro, mas pode ser comigo. Fui gentil comigo? Fui amoroso comigo? Se eu for, eu vou ser com o outro. De que forma agir diferente hoje? Prejudiquei alguém ou a mim mesmo? Fui capaz de acreditar em Deus hoje? Porque muitas vezes nós temos o hábito de dizer assim, hoje eu acordei com o pé esquerdo. E aquele dia a gente desacredita. Eu nunca acordei com o pé esquerdo. Eu sempre acordei com os dois. Né? O que gostaria de ter feito hoje não fiz.
Quantas vezes a gente tinha o desejo de visitar um familiar e não fez, procrastinou, deixou por outro dia, porque achou que tinha coisa mais importante. O que aprendi hoje sobre mim mesmo? Imagina você aprender que pode melhorar. Imagina você aprender que pode pedir desculpa. Imagina você aprender que pode perdoar e pedir perdão. Porque pedir perdão para o outro é uma facilidade, né? Mas se auto-perdoar, muitas vezes a gente fica remoendo. Muitas vezes dói. A gente até diz que perdoou, mas fica naquela dizendo assim, vou esperar o troco. Então não perdoou nada. O que me deixou feliz hoje? Pedi pela vontade dele, quer dizer, Deus, em relação às minhas, como é que eu vou dizer para vocês? Imagina você está terminando um curso, se preparando para fazer a prova final e falta a voz. E aí você consulta e o médico diz assim, vou te encaminhar para o cirurgião de pescoço e cabeça. E aí eu cheguei no outro médico, ele disse assim, esse exame aqui não vale nada para mim, eu tenho que fazer uma biópsia. E aí eu na maca vi ele conversando com a minha esposa e dizendo assim, ele está com câncer na corda vocal direita. E aí eu digo assim, bah, câncer, você tem um diagnóstico, é sinal de morte. Aí eu disse assim, mas não, né? Aí eu falei para ele, doutor, mas faz tanto ano, agora eu estou me formando, estou virando psicólogo. E aí ele disse assim, que maravilha, psicólogo não fala, ouve. Eu digo, o senhor não me conhece. Aí eu digo, doutor, ele assim, cara, o teu câncer é proveniente de álcool e outras coisas. O teu câncer podia vir no estômago, no esôfago, no intestino, no pulmão, e foi enumerando. Ele assim, Deus foi tão bom contigo, que botou na corda vocal. Eu tiro a corda vocal, acaba o câncer. Ele assim, só que tu não vai mais poder cantar sertanejo. Só jazz e blues. E tá aí. Fazem 6 anos, eu tive que agradecer e dizer, Deus foi bom. Deus é bom. Deus é justo. É misericordioso. Então não tem como reclamar. E não dá para reclamar. Se reclamar é ingrato. Mudança, segundo Joana de Ângeles, o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autoconhecimento. Então a grande missão nossa agora é nos conhecermos. A palavra desafio nos diz que é algo geralmente além de nossas possibilidades. Uma situação ou problema a ser superado. Será que para nós mudarmos é um problema? Não, é solução. É crescimento. De acordo com Jung, por um lado, o autodescobrimento é um expediente terapêutico. Por outro, significa e implica em trabalho árduo
Se conhecer para mudar dá trabalho. Porque você tem que se vigiar muito. Você tem que fazer tudo diferente. Lembra quando a gente estudava? Muitos de nós e muitas professoras ensinavam muito sobre sinônimos. Tem que aprender sinônimos. E hoje eu dou valor a uma coisa que eu aprendi, que são os antônimos. Eu tenho que fazer o contrário do que eu fazia. Eu tenho que viver diferente do que eu vivia. Eu não tenho que mais ser lamuriento. Eu tenho que agradecer. É fazer o contrário daquilo que eu fazia. Essa é a grande proposta. Isto nos mostra que a descoberta de si mesmo é transformadora. Para muitos de nós, cremos que transformação moral é incorporação de máscaras do bem. Investimos energia na mudança comportamental, onde os outros possam ver, avaliar e julgar. Mas com a nossa interioridade, deixamos para segundo plano. Isso é o que o texto nos diz. Mas se nós formos olhar, tem um livro que se chama Retirando Máscaras. Hoje a grande projeto e a grande proposta é retirarmos máscaras. Porque nós sempre desempenhamos papel. Nós sempre fazíamos o papel do bonzinho quando nos interessava. Certo? Do amoroso quando nos interessava. E hoje não. Hoje eu tenho que ser correto. Sem o autodescobrimento, a transformação é superficial. Não é de dentro. E o que nós precisamos, e o que a doutrina nos ensina, é essa reforma íntima. E aí tem uma oração que muitos de vocês, de repente, já conhecem, que é de alguns grupos, que diz assim: Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que posso. E sabedoria para reconhecer a diferença. Eu tenho que ter serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. Eu não posso mudar vocês. Eu tenho que aceitar. Eu tenho que ter coragem para modificar aquelas que eu posso, que sou eu mesmo. Tem que ter coragem. E tem que ter sabedoria para distinguir o que é o bem, o que é o mal, o que eu devo, o que eu não devo, o que eu posso, o que eu não posso. Procurar fazer uma lista das imperfeições e as situações onde percebe elas se manifestando. E fazer uma lista de gratidão. Acho que para nós, fazer uma lista de gratidão é muito importante. Porque aí a gente começa a estar mais tranquilo e agradecer mais. Eu queria agradecer e dizer que esse texto foi tirado de um livro do Marlon Reikdal, que teve aqui em Tubarão faz uns 4 anos, Suzy. Certo? DNA do Livro dos Espíritos e de uma palestra de Haroldo Dutra Dias. Eu queria agradecer muito esse momento de estar com vocês. Dizer que eu fico feliz quando eu estou aqui com vocês. Eu aprendi a gostar de vocês, da casa. Eu me sinto bem. Então eu queria desejar para vocês uma boa noite de regresso aos seus lares, com seus familiares, e dizer para vocês que assim seja. E como nós dissemos no outro grupo, e estamos juntos.
Vamos crescer junto, vamos melhorar junto. Obrigado por vocês existirem. Agradecer, seu Antônio Carlos, né, pela belíssima palestra, né, que faz com que a gente pense bastante, né, na nossa situação, né, a mudança é toda individual, né, que a gente possa realmente perceber isso. Não adianta a gente querer ver nos outros, né, começa na gente, no nosso quadrado, né. E assim a gente quer agradecer também a Deus, nosso Pai Criador, misericórdia suprema, justiça suprema, bondade suprema, por ter nos dado, né, nos trazido Jesus, co-criador do nosso planeta, mestre muito amado, nos recebeu de braços abertos, que espera pacientemente pela nossa evolução. Jesus querido, boníssimo amigo, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Que possamos, Senhor, trazer para os nossos corações, das nossas mentes, toda a serenidade da sua mensagem, toda a alegria que temos quando encontramos essa realidade maravilhosa. Possamos realmente buscar esse mundo maior nas nossas intuições, nos nossos desejos, fazer com que eles realmente possam se materializar em nossa frente. E tudo depende de nós. Agradecemos então a esses queridos amigos espirituais que também, pacientemente, dia a dia nos esperam. Querem muito que a gente melhore e ainda, Senhor, veem nossa queda diariamente, mas estão aí firmes e fortes, também dando exemplo, sabendo que nós chegaremos lá. Assim sendo, Senhor, obrigada por mais uma vez estarmos aqui aprendendo, que possamos nos fortalecer para lá fora, realmente buscarmos todo esse entendimento e nos melhorarmos, sermos mais pacientes, mais tolerantes, mais amorosos, mais gentis. Obrigada, Senhor, e olhar por todos aqueles que sofrem, principalmente nesse momento que nosso estado está passando por essa catástrofe da natureza. Sabemos, Senhor, que nada acontece sem a sua permissão, mas que possamos, Mestre, contabilizar os danos da melhor forma possível e nos fortalecer com esses obstáculos que nos vêm e essas experiências dolorosas. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, e graças a Deus. Assim vamos dar início agora à segunda parte do nosso trabalho, né, que é a fluidoterapia, os passes. Então, aqueles que querem receber, que permaneçam em seus lugares. Aqueles que se levantarão agora são os passes, os passistas, que se dirigirão à sala de passes. A gente vai dar prioridade lá para quem tem criança na evangelização. Eles podem, então, daqui a pouquinho, né, quando a nossa irmã chamar, que eles possam se dirigir à fila. Tá bom? Muito obrigada a todos e vão em paz. Graças a Deus.